Bom dia, meus queridos companheiros da Abrame, meus queridos trabalhadores incansáveis da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Hoje quero fazer algumas considerações a respeito do dia 11 de agosto, data em que se comemora a fundação dos cursos jurídicos no Brasil e, de certa forma, também ficou consagrado não só como o dia dos advogados, mas também o dia de todos os magistrados. Antes, porém, de começar, permita-me fazer uma breve oração em termos de agradecimento aos nossos mentores individuais, os mentores coletivos, o mentor da Abrame, Dr. Bezerra de Menezes, os grandes missionários que nos apoiam na outra dimensão, como Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçanufo e tantos outros que diuturnamente nos assistem, e também elevar os nossos agradecimentos à Mãe Maria, o Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus, que nos orienta, ao Criador de todas as coisas, que nos proporcionam todas as condições, inclusive a possibilidade da nossa reencarnação, a fim de que possamos resgatar as nossas falhas pretéritas e também as atuais, pois estamos aqui neste planeta a fim de fazermos os resgates e até complementarmos o nosso aprendizado, pois nesta caminhada estamos sempre aprendendo. E assim, agradecido por tudo, pela grande oportunidade de trabalho, vamos dar início à nossa conversa de forma bastante informal, sobretudo para ressaltar os trabalhos dos nossos amigos magistrados, não só os magistrados associados à Abrame, mas todos os magistrados, pois cada um dos magistrados exerce uma atividade sobremaneira importante e para aqueles que estão associados ou estão afinados com a doutrina espírita, é exigido um pouquinho mais de cada um de nós, pois nós já conhecemos as orientações do Mestre Jesus e temos alguns esclarecimentos que nos direcionam para o bem, para a prática do bem, pois todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. E assim, vamos à conversa informal. A data de 11 de agosto, que representa a data da criação dos cursos jurídicos, isso se deu em 1827, quando já estava vigendo aqui no Brasil o novo reinado, não é? Já desvinculado de Portugal. E assim foi criada a Faculdade de Direito de Olinda e, ao mesmo tempo, a Faculdade de Direito de São Paulo. Ambos escolhidos a dedo nessas cidades, a fim de que pudesse ocorrer a expansão maior do desenvolvimento, e o reinado pretendia que aquilo que estava em Coimbra, na Faculdade de Coimbra, fosse também transportado para essas nossas cidades. E assim
a intenção do reinado era de que se criasse uma faculdade lá no norte. Na época eles chamavam o Nordeste também de Norte, e a outra no Sul, ou próximo do Sul. E assim foram escolhidos dois conventos, pois na época havia uma predominância da religião católica para fazer as atividades de influenciação da sociedade. Então, a religião católica tinha uma penetração muito grande, tanto que foram eles primeiros que vieram para a colonização do Brasil. E assim foram escolhidos no dia 11 de agosto a cidade de Olinda e a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo foi criada a faculdade em 1827, também o de Olinda, e foi escolhido o convento de São Francisco para a instalação da Faculdade de Direito em São Paulo. E assim, nessas duas faculdades, houve a tentativa de se trazer toda a cultura, toda a evolução que existia na cidade de Coimbra, e de uma certa forma foi tentada a transposição de toda a cultura, todo o avanço da parte jurídica da Faculdade de Coimbra transplantada para o Brasil. Pois na época, até aquela época, todos os brasileiros mais abastados se dirigiam ou para a França ou para Portugal para se aperfeiçoarem, para tomarem ciência de todo o avanço em todos os setores. E com a chegada da família real, então procurou-se melhorar as condições de vida, condições sociais aqui no Brasil. E assim foi criada a Faculdade de Direito de Olinda e a Faculdade de Direito de São Paulo. A famosa Arcadas do Largo de São Francisco, porque esse convento está localizado no Largo de São Francisco. E aí nós tivemos a implantação dos cursos jurídicos, e tanto em Olinda como em São Paulo, as faculdades foram sede de grandes realizações, tanto na literatura, na poesia, na cultura em geral. Enfim, eram os dois locais onde se evoluía toda a cultura na cidade de Olinda e, por consequência, também Recife, porque Olinda fica dentro da cidade de Recife. E São Paulo, aí os grandes poetas, os grandes literatos, e na Faculdade de São Paulo, os cursos eram ao longo do dia, não havia o curso noturno. Começou tendo atividades o dia todo. Então, a Faculdade de São Paulo era mais para pessoas que tinham alguma posse, eram mais ricos, né? Porque eles teriam que frequentar a faculdade ao longo do dia e permanecer na faculdade. Só bem mais tarde é que foi instituída a existência de cursos noturnos para a Faculdade de Direito. E além da faculdade, havia também a Casa do Estudante, que era destinado aos estudantes do interior, tanto de São Paulo como
do interior do país. Então, abrigavam os estudantes que chegavam de fora e foi criada então a famosa República de Estudantes, né? E assim a faculdade foi evoluindo. E tem uma passagem curiosa que eu particularmente tomei conhecimento porque estava lá na faculdade por volta de 1970, 71. O governo do estado resolveu criar o campus da Universidade de São Paulo, de tal forma que todas as faculdades que estavam espalhadas pela cidade e também alguns locais no interior, a tendência seria tudo ser transferido para o campus da Universidade de São Paulo, que fica localizado ali no Butantã, uma área imensa, a Universidade de São Paulo. E todas as faculdades passaram a construir as suas faculdades integradas ao campus da universidade. E por volta de 1971 ou 2, por aí, eu deveria estar no primeiro, segundo ano da faculdade e já com dificuldades, porque estudava à noite e trabalhava ao longo do dia, né? Então, não havia tempo para quase nada. E nem para participar das atividades acadêmicas, que eram muitas. E como havia determinação para que se transferisse todas as faculdades, e a única que ficou para trás e não foi transferida, o governo do estado, na época, me lembro que era o Carvalho Pinto. E ele criou uma comissão para colocar a pedra fundamental do prédio da Faculdade de Direito, que deveria ser construído lá no campus, numa determinada data, e foi feita a implantação da pedra fundamental no terreno do campus. Então, logo baixou a noitinha, um grupo de estudantes das séries mais avançadas, de quarto, quinto anos, e outros do centro acadêmico, que era bastante atuante, e o Largo de São Francisco, o famoso largo, era conhecido como Território Livre, onde haveriam sempre manifestações. E um grupo de alunos das séries mais avançadas seguiu para o campus da universidade e de lá levaram marretas e picaretas e desenterraram a pedra fundamental, transportando-a para o Largo de São Francisco. E enterraram a pedra fundamental da Faculdade de Direito, que deveria ser construído lá no campus e está até hoje lá na praça, no Largo de São Francisco. Isso também é uma curiosidade e os alunos do Largo de São Francisco têm mais histórias. E a outra história é a questão do pendura. Era a tradição, na minha época também era a tradição, de fazer o pendura. O que consistia a pendura? A pendura era que os alunos que cursavam direito, eles eram tidos como grandes oradores. Então, no dia 11 de agosto, muitos alunos se organizavam e dirigiam-se aos bons restaurantes. E há um restaurante já tradicional ali ao lado do Largo de São Francisco,
que o proprietário era sempre cordial e sempre oferecia para todos os alunos boas condições, até às vezes o aluno não tinha dinheiro, ele deixava para lá, pagava mais depois. E ele sempre dizia que os alunos ali do São Francisco serão os próximos clientes dali para diante, porque seriam os grandes advogados, né? Então, no dia da pendura, era comum grupos se reunirem e se dirigirem aos bons restaurantes a fim de comerem do melhor e do bom. E no final, um orador era escolhido para fazer o agradecimento das refeições ali servidas a todos aqueles que ali compareciam em comitiva. E fazia o agradecimento e geralmente não acontecia nada e o próprio dono do restaurante também, em retribuição, agradecia e ficava por isso mesmo. De vez em quando havia algum dono de restaurante que se insurgia, chamava a polícia e quase sempre o próprio delegado, era um ex-aluno da São Francisco. E assim acabava em que eles ficavam lá na delegacia 3, 4 horas batendo papo e depois seriam dispensados e nada acontecia, né? E isso aí foi virando tradição até que outras faculdades começaram a fazer a pendura do 11 de agosto. Mas isso já é tradição e aquele restaurante bem perto da faculdade tradicional sempre oferecia para essas ocasiões também. E nos últimos tempos já com as dificuldades todas, e aí os alunos começaram a fazer um pouquinho diferente. Ao invés de irem sem avisar, a comissão se dirigia ao restaurante, levando até um ofício do centro acadêmico e combinava com o proprietário para que um grupo de alunos ali fizessem a refeição. Somente que nessas refeições não se pedia nenhuma bebida alcoólica. Seria uma confraternização sem bebida alcoólica. E, via de regra, acabava resultando em uma confraternização. Agora, tinha muitos restaurantes que no dia 11 de agosto não abriam, já sabiam que poderiam ser visitados pelos alunos dispostos a comer ali sem pagar nada, só a troco do pendura, né? Até me lembro de uma ocasião em que eu trabalhava numa empresa e tínhamos ali o hábito de ir almoçar num determinado local e quando chegamos ao restaurante o dono já veio preocupado, dizer, vocês não são do 11 de agosto, né? Que era o centro acadêmico. Eu disse, não, eu sou do centro acadêmico, mas eu não vim para fazer o pendura, não. E aí foi tudo bem, né? E dentre as ocorrências pitorescas também se contava na época que os alunos eram muito espirituosos, né? E numa época mais antiga, mais atrás, sempre se contava que na faculdade havia um professor famoso, criador de peru. E todos os alunos eram muito espirituosos, né?
E nesse dia, que depois ficou chamado de piruada, que alguns alunos foram à chácara do professor Noé de Azevedo e furtaram um peru que ele criava com todo carinho, um peru de raça enorme, e prepararam uma piruada e convidaram o professor para saciar aquela piruada, e ficou a famosa piruada do professor Noé de Azevedo. E assim tem várias passagens, e inclusive existem outras passagens que não são assim tão curiosas e nem interessantes. Na minha época, quando eu já estava no quarto ou quinto ano, tinha um colega que já estava há mais de 10 anos no quinto ano, não conseguia passar. Porque ali, estranhamente, tinha uns catedráticos que sofreram alguma brincadeira, e dessa brincadeira resultava que o professor não deixava mais ele passar de ano. Então ficava lá até 5, 6, 10 anos. Tinha gente que desistiu de cursar esperando que o professor se aposentasse para ele voltar a concluir aquela matéria, porque ele não conseguiria passar, porque já ficava marcado pelo professor, porque teria aprontado alguma com ele. Isso é até um absurdo, mas é o que acontecia, pois nessa época ainda existia o exame oral. Então, o professor catedrático, no exame oral, ele segurava a pessoa e não adiantava estrelar, né? Mas isso é até tradição da faculdade. E até na época contava-se que um professor que fazia os questionamentos no exame oral, acho que era direito penal, o aluno não desenvolvia, não respondia às coisas que o professor, o catedrático, fazia a indagação, e uma certa altura, demorando, o professor pediu àquele que servia, né, que chamava-se o Bedel. Ele chama o Bedel, o professor chama o Bedel e diz: ô fulano, me traz um cafezinho, hein? Aí o aluno vira para o Bedel e diz, aliás, o professor diz: me traz uma porção de alfafa para esse nosso aluno. E aí o aluno vira e diz: não, para mim é um cafezinho. E aí imagina que esse aluno não passou mais enquanto o professor estava lá na cátedra e não se aposentou. Mas são coisas que vão acontecendo. E também tem coisas homéricas, que é o caso do movimento MMDC, que nós tivemos colegas que foram baleados lá na Praça do Patriarca, que foram alunos da faculdade que se manifestava na Constituinte em 1932. Então nós tínhamos o MMDC, que seriam os nomes de Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Então, MMDC, eles se manifestaram e foram baleados, e nessa época surgiu a trova acadêmica, em que é famosa por todos os alunos do Centro Acadêmico 11 de Agosto,
que num dos estrofes fala que quando se ouve bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada para se ir morrer pela pátria. Então eles têm um movimento que é o MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Mas ao lado disso, nós temos grandes históricos de grandes poetas, grandes literatos, grandes professores, grandes mestres lá na faculdade. E em seguida nós tivemos outras grandes faculdades com grande reputação, e a faculdade nunca foi transferida para o campus, continua até hoje no Largo de São Francisco, ao lado da igreja de São Francisco, lá dos padres. E assim é a história rápida da Faculdade de Direito, tanto de São Paulo como de Olinda. Há muitas outras histórias que se contam, mas hoje nós temos que falar um pouco sobre a magistratura. Na época da fundação, tanto da Faculdade de Olinda, como a Faculdade do Largo de São Francisco das Arcadas, a maioria dos professores eram de magistrados, já magistrados de carreira, que já trabalhavam nos tribunais. E alguns até convidados lá de Coimbra para lecionarem nas faculdades, tanto de Olinda como de São Paulo. E como magistrado tivemos grandes mestres, grandes professores, e que nós podemos considerar como a fonte onde se formaram os grandes homens da nossa história. Mas o que nós hoje temos? Hoje temos a nossa Abrame, que congregam os nossos colegas que se simpatizam com a doutrina espírita. Agora, nós estamos numa campanha de arregimentação de mais magistrados para a nossa associação. E, para tanto, nós estamos trabalhando com afinco a fim de que possamos acolher mais magistrados. Agora, a carreira de magistrado não é tão simples. É uma carreira que, quando eu ingressei, um amigo me perguntava: o senhor ingressando na magistratura, o senhor pretende ser rico? Eu digo: não, né? Se eu escolhi a magistratura é justamente para não ficar rico, porque não dá. Você vai trabalhar o dia todo e à noite para dar conta do trabalho, e assim mesmo vai ficar alguma coisa por fazer, porque a carga de trabalho é enorme, principalmente na atualidade. E sempre vai ser assim enquanto não mudar o entendimento do nosso povo, tentando melhorar o entendimento de todos nós, habitantes deste país, que é chamado o celeiro do mundo. Mas enquanto não tivermos um entendimento, uma compreensão melhor da doutrina, das recomendações do Mestre Jesus, em que se pede que amemos uns aos outros, e enquanto isso não for disseminado, nós não vamos
conseguir levar o entendimento a todo o povo, porque uma das funções, eu acho que é a principal, do magistrado é tentar a pacificação de toda a humanidade. E isso precisa de um entendimento superior, um entendimento maior, uma educação, uma formação apurada, a fim de que possamos compreender que não devemos fazer ao outro o que não queiramos que se faça para nós. E se nós conseguirmos implantar este princípio, nós estaremos cumprindo a nossa parte. E, para tanto, eu sempre lembro de um capítulo ou de um item do nosso Evangelho, que está no capítulo 17, em que se diz: sede perfeitos. E dentre os itens para sermos perfeitos, tem o item 3 que se chama o homem de bem. Vou me permitir a ler um pouquinho esse item para depois arrematarmos com alguma consideração. Diz aqui: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente numa ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se ele fez a outro em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à tua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, mas nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos outros. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de todas as ações generosas. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raça nem de crença, porque vê irmão em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar
uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo. Falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio o houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade da indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seu talento às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressuscitar ou ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se force em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras virtudes. E assim, meus irmãos, veio-me à lembrança essa passagem do Evangelho que recomenda a todos nós que na nossa atividade tão cansativa, tão trabalhosa, tão desgastante para todos nós vamos estar sempre fazendo algo com o propósito de melhor servir a justiça divina. Sabemos nós que somos imperfeitos ainda, mas é o próprio Evangelho ou o Livro dos Espíritos que nos recomenda, na nossa caminhada, fazer o melhor possível, pois amanhã nós vamos ter tudo isso registrado no livro das ocorrências de nossa conduta, de nosso
trabalho, dos nossos feitos, num lugar que nós não conseguiremos nunca desprezar. É o mesmo lugar onde a doutrina diz que está esculpida a lei divina na nossa consciência. Então, sendo a carreira de magistrado a carreira das mais excelentes, mas para nós espíritas requer um pouquinho mais de cuidado de operação como operadores do direito, na tentativa de se aproximar ao exemplo que o maior jurista que andou por essas terras, que é o nosso Mestre Jesus, que é o mestre dos mestres, e que toda a equipe da espiritualidade possa nos ajudar, a fim de que possamos galgar o nosso espaço num determinado lugar lá na espiritualidade. Caso não tenhamos o mérito, que nos faculte o retorno para a nossa nova tentativa, para podermos buscar mais uma vez a melhoria, o aprendizado em nova caminhada. E para tanto, agradecido por tudo, aos nossos amigos da espiritualidade, aos nossos colegas de trabalho, e vamos pedir que o Criador nos abençoe a todos e que possamos ter um 11 de agosto estendendo para todo o ano em que estamos atravessando de muitas dificuldades. Que sejam felizes, tenham muita paz, muita harmonia em suas caminhadas. Vamos em paz e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos e que tenham uma boa semana. Um abraço a todos. Muito obrigado.